Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo, tem um contexto aqui, mas nós vamos ler a partir do versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Virando a folha aí um pouquinho. Capítulo 10. Capítulo 10. Também tem o contexto, depois os irmãos e as irmãs podem ler. Mas vamos ler a partir do versículo 8. Ele continua dizendo, o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, continua dizendo o seguinte: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu sei que o que eu vou falar aqui não é novidade para os irmãos, mas eu gostaria de lembrar os irmãos de uma meditação. Fiz isso recentemente com os irmãos em Belo Horizonte, que está no meu coração quase que constantemente. É um assunto que tem vindo muito na minha mente, tenho tentado entender melhor. Porque o que acontece conosco, principalmente num momento como esse, em que nós partimos o pão. Nós temos, e é sutil, irmãos e irmãs, é muito sutil que isso vai acontecendo. Nós, ao longo dos anos, nós vamos partindo o pão junto com os irmãos, nós vamos nos lembrando da obra de Cristo nos domingos pela manhã. Isso revigora a nossa fé, isso traz saúde para os nossos espíritos, saúde espiritual para nós. Mas ao longo da nossa experiência cristã, às vezes nós vamos começando, de alguma maneira, a depender de nós mesmos. Então eu olho para a minha semana, eu olho para trás, e eu começo a pensar assim: será que eu participar hoje, eu estarei participando de forma digna? Porque a gente se lembra que lá, em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo faz esse alerta, aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente. Então nós olhamos para trás e falamos assim: mas será que eu sou digno? Será que essa semana, depois daquele pega que eu tive com a minha esposa, ou depois daquela situação no trânsito, ou aquele problema no meu trabalho, será que eu sou digno? E a gente acaba falando: não, realmente parece que hoje eu não estou tão digno assim. Ou o contrário, falo: nossa, essa semana, eu fui um ótimo marido, eu fui uma ótima esposa, eu cuidei dos meus filhos, eu visitei os irmãos. Então, essa semana parece que eu tenho um pouco mais de dignidade para participar. E nós começamos, de uma maneira muito sutil, a glorificar a nós mesmos e a depender de nós mesmos quando vamos partir o pão. E eu queria, então, lembrar os irmãos, se o Senhor nos permitir que o Espírito Santo possa fazer isso, lembrar a cada um de nós que a nossa dignidade nesse momento
ela não é uma dignidade comprada por obras da carne. Ela não é uma dignidade que nós forjamos ao longo da nossa semana por sermos bons, ou a indignidade por sermos maus, é óbvio. Não estou falando aqui que nós, de alguma maneira, né, devemos ser descuidados, absolutamente, de forma nenhuma, né? Abundará o pecado para que a graça, haverá pecado para que haja graça, né, como Paulo vai falar em Romanos. Não é isso que eu estou falando, de maneira nenhuma, né, de forma nenhuma. É a conclusão que o apóstolo chega e que nós também chegamos. Mas, por outro lado, irmãos e irmãs, não existe absolutamente nada além de Cristo que nos torne dignos nesse momento. Absolutamente nada. Então você pode ter tido a melhor semana da sua vida, você pode ter feito os melhores serviços, e aí de novo vamos lembrar que Paulo diz, né, eu trabalhei mais do que todos eles, mas não fui eu, foi a graça de Deus. Também, por outro lado, nós podemos tropeçar e cair em várias situações, mas isso também não é o parâmetro. O parâmetro é quanto o Espírito Santo de Deus conseguiu nos levar a Cristo em todas essas situações. Porque o que eu desejo trazer para os irmãos, né, é que o Senhor Jesus, Ele é o único, Ele é a única pessoa que pode agradar o coração de Deus. Eis o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. É o Senhor Jesus, não é você, não sou eu. Não é nenhum irmão que a gente possa mirar e falar, não, esse irmão aqui, ele é um grande modelo e um grande exemplo. Nenhum. Só o Senhor Jesus. E aí, ao longo da história, na palavra de Deus, nós vamos vendo que o Senhor Deus, Ele buscava, Ele procurava por pessoas nessa terra que pudessem, de alguma maneira, estar na brecha. O Senhor Deus sempre esteve procurando, de uma maneira ativa, por pessoas que o representassem bem nessa terra. Então, quando o Senhor, por exemplo, ele diz, achei o meu servo, lá no Salmo, a respeito de Davi, fala, achei o meu servo Davi. Encontrei o meu servo Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vamos ver que esse homem segundo o coração de Deus, né, ele não é um homem que não comete falhas, e comete falhas graves ao longo da sua história de vida. Né? Ali é lógico, aquele salmo também, ele está falando de uma maneira profética, né, do nosso Senhor Jesus, mas falando da pessoa de Davi e muitos outros, Abraão, Moisés, Noé, muitos outros ao longo da história, em que Deus ele coloca os olhos buscando alguém que o represente bem. E óbvio, o Senhor Deus sabia de todas as coisas, Ele sabia, né? Ele sabe que somos pó. Ele sabia que aqueles homens que Ele estava escolhendo, que Ele estava elegendo para fazer a sua obra, eram homens fracos. Mas irmãos e irmãs, um dia na história, o nosso Deus colocou os olhos em uma pessoa, né? E aqui eu estou falando do ponto de vista humano, né? Um homem verdadeiramente de acordo com o coração de Deus em todos os sentidos. Porque Davi, nós podemos pensar nessa perspectiva. Davi é um homem segundo o coração de Deus, por quê? Também porque nele, em Davi, Deus teve todas as condições, vamos falar dessa maneira, de demonstrar a sua justiça, a sua mansidão, a sua graça, a sua misericórdia. Porque Davi, vez por outra, ele estava incorrendo em pecados e problemas. Então é segundo o coração de Deus, não segundo o coração de Davi. Então, é como Deus quer demonstrar para toda a humanidade como Ele é. Por isso, sim, eu elegi, eu achei um homem, segundo o meu coração, em quem eu vou demonstrar tudo o que eu sou. E nós vemos Deus sendo todas essas coisas na vida de Davi. Mas quando vem o Senhor Jesus, e quando vem o Senhor Jesus, aí sim. Deus, Ele se mostra de uma maneira muito poderosa e muito diferente num homem que não comete pecados, num homem que não tem excessos, que não tem faltas, num homem totalmente puro e totalmente santo. E aí, irmãos e irmãs, o risco que nós corremos constantemente é de nós acharmos que
nós somos exatamente como o Senhor Jesus e que Deus depende de nós para qualquer coisa, como já falei. E aí, mas se nós pegamos, irmãos, a palavra de Deus, e principalmente um momento como esse do Partir do Pão, e se nós começamos a pensar nisso, né, como Deus ele se revela, como Deus ele traz a sua justiça, ele mostra a sua santidade, a nossa perspectiva muda muito. Inclusive, nos tirando de uma situação de apego e de amor ao pecado para uma situação de santificação, santidade. Não mais corremos atrás do pecado, ele ainda acontecerá. Mas agora, nós vemos aquele que pode nos livrar do pecado. E aí, eu queria só, muito rapidamente, né, os irmãos já me falaram, né, a dinâmica, eu queria só trazer essa perspectiva para os irmãos também, no complemento dessa ideia. Porque quando nós lemos na palavra de Deus, por exemplo, né, a respeito da instituição dos sacerdotes, ou das ofertas que eram colocadas, né, e se nós podemos entender isso como uma sombra do Senhor Jesus, nós vamos compreendendo como Deus, Ele não precisa de nós, Ele não precisou de nós, mas Ele nos comprou por amor para demonstrar em nós a sua fidelidade, o seu amor, a sua justiça, a sua graça. E quando nós então, a gente voltando por exemplo, né, para Levíticos, esse é um ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos, nós vamos vendo então que nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos. E eu vou dar aqui apenas alguns, depois se os irmãos quiserem, está escrito aqui. Se a gente pega ali Levíticos capítulo 1 até o capítulo 8, eu vou ser breve, não vou falar sobre os capítulos não, senão, né, eu só citar aqui para os irmãos poderem, os irmãos e as irmãs poderem entender e poderem pensar nisso, nessa perspectiva. Então nós temos ali algumas coisas que o Deus ele vai instituindo, né, que são um tipo e mostram como o nosso Senhor Jesus ele é perfeito. Então, se nós pegamos lá no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver o Senhor Deus ele mostrando para eles como é que deveriam ser as ofertas de cheiro suave. Né? Como é que seriam as ofertas? Então, havia ofertas que eram ofertas chamadas ofertas de cheiro suave, que subiam às narinas de Deus. E essas ofertas, elas tipificam a vida imaculada, santa do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, quando Deus olha para Ele, né, nesse cumprimento da sua vontade, Ele como homem, Deus se agrada. Então o cheiro suave é aquilo que é agradável, né, aquilo que a gente sente o cheiro e fala, nossa, que cheiro bom, né, que é agradável isso, né? E aí, aqui em Levíticos, ali logo no início do capítulo 1, capítulo 2, Deus vai mostrando para eles como é que deveriam ser essas ofertas. E aí a gente tem várias coisas aqui, né, que são faladas da flor de farinha, né, que dá uma ideia da vida do Senhor que foi moída, mas de uma perfeição, não há nada menos, não há nada mais do que é necessário. Nós temos o fogo, né, e tudo isso, depois os irmãos leiam lá, Levíticos capítulo 1, capítulo 2, né, leiam até o capítulo 8, lá quando está a instituição dos sacerdotes, o fogo, que tipifica o sofrimento pelo qual o nosso Senhor Jesus passou. Tem um incenso, essa fragrância, esse cheiro suave que sobe para as narinas de Deus. O incenso tem aquele cheiro agradável. O Senhor Jesus também, Ele vai mostrar para nós outra coisa que é mostrada, tipificada aqui, que é a ausência de fermento. Na vida dele não há nada misturado. O Senhor Jesus ele é totalmente puro, no sentido de que ele é exatamente aquilo que Deus deseja. Não há nele nenhum pensamento contrário, não há nele nenhuma luta interna, no sentido de que ele precisa ficar pendendo para um lado ou para o outro. É lógico, o Senhor Jesus teve as suas tentações que não foram pequenas, mas ele permanece inabalável. A ausência de mel, né, lá naquela oferta, você não podia colocar o mel. E isso mostra o quê? O Senhor Jesus não precisa ser adoçado. Ele é doce. Né? Ele próprio é essa pessoa dócil, é essa pessoa que
ele é perfeito, né? O Senhor Jesus, mesmo nos seus momentos em que ele parecia duro, mesmo quando a gente pode humanamente dizer, nossa, parece severo demais, havia brandura e havia justiça, e nada era além do que precisava ser feito. O azeite era misturado ali, representando o quê? Que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, uma pessoa que tem esse azeite, aí você tem o forno e tem a frigideira, o forno representando as lutas internas do Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus, né? E a frigideira, o que nós podemos ver do seu sofrimento, o forno, né? Ali a gente não vê, quando vai assando, está ali dentro, a gente não consegue ver. A gente vê depois que está pronto, né? Mas a gente não vê o calor ali dentro, né? O que está acontecendo. A frigideira não, a gente consegue ver. Então, né, tinham esses utensílios que eram utilizados para mostrar, né, o Senhor Jesus como uma pessoa perfeita nas questões internas, nas questões externas. O sal, né, a vida do Senhor Jesus, ela não permite que haja putrefação, né, não permite que as coisas desandem, né, fiquem podres, fiquem ruins. Por isso que nós temos a vida do nosso Senhor Jesus em nós e por isso que nós temos a vida eterna. Você e eu não ficaremos para sempre na morte. Nós podemos passar pela morte, mas nós não permaneceremos na morte. Por quê? Porque a vida do Senhor Jesus é esse sal que impede, né, que nós nos percamos. E aí a gente vai ver na continuação as ofertas pacíficas, né, que é aquela oferta em que o sacerdote, Deus e o ofertante eles se encontram, e é esse encontro de Deus com os homens, né, a paz que temos com o nosso Deus, através de quem? Através do nosso Senhor Jesus. Temos o holocausto, que sabemos muito bem que é essa figura, né, da morte do Senhor Jesus, ele se dando, né, ele se entregando por nós. Então tudo vai encaixando muito perfeitamente. E aí nós chegamos também depois nas ofertas que não são ditas que têm cheiro suave. Aí, irmãos, tem muito a ver conosco. Essas ofertas que têm cheiro suave é o quê? O Senhor Jesus tomando sobre si os nossos pecados. O Senhor Jesus levando os nossos pecados. Esse cheiro, ele não é um cheiro agradável. Ele é um cheiro de morte. E por causa disso, o Senhor Jesus, ele, naquele momento na cruz, né, e na sua angústia, no Getsêmani, ele sente aquela separação que haverá do Pai, porque ele toma sobre si os nossos pecados. Havia provisão para todo tipo de pecado, né? A lista minha aqui ela não é exaustiva, podemos olhar lá Levítico, nós vamos ver muito mais. Havia o sacrifício, a provisão para os pecados por ignorância, né? Eu pequei sem saber que estava pecando. Por blasfêmia, eu sabia o que eu estava fazendo. Por tocar um corpo de um morto, né? Nós não temos mais nada a ver com a morte, né? Juramento por fazer o mal, havia também sacrifícios para esse tipo de pecado, por roubo, por jurar com falsidade. Então, irmãos, muito rápido, né? A gente tem que falar sobre isso, são assuntos que a gente poderia falar muito tempo sobre eles. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é para o fato de que, toda hora eu tiro isso aqui, né? Lá em Belo Horizonte eu tenho um pedestal, então... O que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos é para o fato de que nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a pureza, para a justiça, para a retidão, para a fidelidade do nosso Senhor Jesus. E quando partimos o pão, nós nos esquecemos de nós no sentido de que eu não estou aqui, Senhor, porque eu fui bom demais. Ou eu estou aqui, Senhor, devedor, porque fui mal demais. Na verdade, nós estamos aqui porque o Senhor Jesus foi bom. E Ele é bom. Ele é justo, misericordioso, santo, separado dos pecadores. Nos convinha tal sumo sacerdote. O sumo sacerdote que ele não apenas oferece algo por nós, mas ele é a própria oferta para nós. Perfeito, completo e acabado, irmãos e irmãs. Não só para o momento em que vamos partir o pão, mas para toda a semana que está diante de nós, que
a qual nós vamos ter muitas batalhas, muitas lutas. E nós estamos aqui, no primeiro dia da semana, dizendo: os nossos olhos estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Perfeito, para me colocar em condições de estar diante de Deus. Perfeito, para me manter puro diante de Deus. E se algum pecado assolou meu coração, ou irá fazer com que eu, diante do meu Deus, eu me sinta em débito, também estou olhando para o meu sumo sacerdote, que intercede por mim diante de Deus, e que pagou o preço pelos meus pecados. Irmãos e irmãs, em dias como esse, em que somos chamados de uma maneira agressiva para olharmos para outros deuses, para olharmos para outras situações que estão ao nosso redor, para termos justiça própria, para fazermos coisas para que Deus fique nosso devedor, nós precisamos nos lembrar que não existe absolutamente nada que façamos que poderá agradar ao nosso Deus. Por quê? Porque já foi feito. O que pode agradar a Deus já foi feito. O sacrifício que poderia nos livrar do pecado, nos livrar da morte, nos livrar da perdição eterna, já foi feito. O sacrifício que pode nos livrar de uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida no pecado, uma vida dupla, dúbia. Ô Senhor, eu não consigo, eu vivo aqui, eu vivo ali, ainda tem coisas que me atraem. Tudo isso, irmãos e irmãs, já foi resolvido no Calvário. Tudo isso. E quando o nosso Senhor Jesus, então, tipificando essas coisas, ele se apresenta diante de nós, ele está dizendo para nós: olha, eu sou aquele que, ao me apresentar diante do Pai, eu tenho aceitação, porque não há absolutamente nada que possa ser dito contra ele. Mas ele também diz para nós: não é você que vai se apresentar diante de Deus. Eu vou levar você para se apresentar, para apresentá-lo diante de Deus e dizer: Pai, eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, nos armemos desse pensamento, que nós só precisamos de olhar para uma pessoa. Nós só precisamos de uma coisa. É como Marta e Maria. Nós precisamos escolher a melhor parte. Nós precisamos servir o Senhor, sim. Mas nós precisamos estar aos pés do nosso Salvador. Só assim, irmãos e irmãs, nós agradaremos a Deus. Porque o Filho amado em quem Deus tem prazer é Jesus. E Ele nos colocou nele, para que agora, ao olhar para nós, o Pai consiga ver o seu próprio Filho. E aí, irmãos e irmãs, somos aceitos nele. Somos dele, como o Beto leu aqui agora há pouco. E somos dele para valer, irmãos e irmãs. Somos dele para sempre. Somos dele eternamente. E ele sabe como cuidar de nós. Então, ao partir o pão, vamos meditar sobre essa realidade. Vamos voltar os nossos olhos para Jesus. Não há nada que você e eu possamos fazer, porque tudo foi feito, está consumado. O que nós precisamos fazer é nos vestirmos de Cristo e andarmos nele. Pronto, está tudo resolvido. Que o Senhor Jesus fale ao nosso coração e nos livre, irmãos, das muitas vozes que nos chamam constantemente para tentar fazer com que nós nos desviemos dele, porque esse é o grande desafio. É isso que o diabo quer fazer. Você faça coisas, você pense coisas, você execute. Não, tudo está consumado. Senhor, a minha vida é tua. E o que o Senhor desejar fazer, eis-me aqui. E bendito seja o nome do nosso Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia, Senhor, em ter mandado o teu Filho, Senhor, para morrer na cruz por nós, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade nessa manhã, Senhor. Quando nos lembramos, Senhor, que aquela sombra, aquele tipo do passado, Senhor, apontava para a perfeição, Senhor, que está diante de nós. O nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, que se assenta no trono e que intercede por nós junto ao Pai. Nós queremos agradecer a Ti nessa manhã, Senhor, porque não foi com o sangue de bodes e touros, mas o sangue imaculado do nosso Senhor Jesus. A razão, a forma, a condição para nós estarmos aqui nessa manhã e vivermos as nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor,
E nesta manhã, Senhor, continuamos olhando para Ti, Senhor, e pedimos a Ti perdão, Senhor, se temos olhado para outros deuses e para outros chamamentos dessa terra, Senhor. O Senhor é digno, só o Senhor, Senhor Jesus, é digno de receber a honra, a glória, o louvor eternamente. E nós estamos aqui para dizer para o Senhor que é isso que nós estamos fazendo. Nenhum outro nome é mencionado entre nós esta manhã, porque Jesus Cristo é o único digno. Louvado seja o Teu nome, porque podemos participar desse momento, porque fomos libertos dos nossos pecados, porque temos a condição de, nesse momento, se há alguma dificuldade, Senhor, nós entregarmos isso nas Tuas mãos. E o Senhor, bondosamente, misericordiosamente, Senhor, irá nos levar para os Teus caminhos, Senhor. Bendito é o Teu nome, te agradecemos muito, Senhor Jesus. O Senhor é bom, louvado seja o Teu nome. Amém.